está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
Glória a Deus, aleluia, não há outro como o nosso Deus, aleluia, santo, 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 é o nosso Deus, é o Senhor dos exércitos, que batalha, que vence as nossas lutas. E está começando mais um programa aos pés da cruz, programa feito para abençoar a sua vida. E o propósito do nosso programa é mostrar a você a prática do Evangelho. O Evangelho é totalmente prático, ele transforma as nossas vidas. E que bom que você está aqui nessa manhã. É um motivo de muita alegria nós estarmos aqui nessa manhã, nesse sábado, todo mundo em casa, todo mundo se protegendo de quarentena. E hoje um programa, como todo programa, né? Mas esse programa é muito especial, né? Eu quero aqui já fazer menção dos nossos irmãos aqui. O irmão William. Bom dia, irmão William. Bom dia para todo mundo, graças a Deus. Mais um programa, né? Para levar Cristo ao lar das pessoas e também o Evangelho, né? Como você diz, na prática, o Evangelho do dia a dia na vida do cristão, na vida das pessoas. Com certeza, né? Aqui do meu lado também, meu fiel escudeiro, Joel Martins. Deus abençoe, irmão Joel. Amém. A paz, Saulinha, a paz para todos que estão nos assistindo. Mais um sábado aqui, né? Motivo de alegria estarmos aqui, graças a Deus, e como o William e você já disseram, para a gente levar a palavra de Deus. Amém? Amém. E está aqui também do nosso lado o nosso pastor, né? Temos a honra e o privilégio, né, de ser pastoreado por ele, estar debaixo da liderança dele. E para nós é um motivo de muita alegria. Pastor André Câmara está aqui conosco, atendendo o nosso convite. Foi difícil negociar, né? Agenda. Foi difícil chegar, né? O passe foi difícil, mas está aqui conosco. Só Deus para dar esse presente tão lindo para a gente. Saulo, quero agradecer o convite, tá bom? Para todos. Bom dia. O programa Aos Pés da Cruz, aqui da Rádio Shalom. Eu fico constrangido de estar aqui com uma voz do William dessa. Não. Deu um bom dia aqui, eu falei, vou embora, né? Preciso estar aqui mais de manhã. Mas é bom estar com vocês, com o Joel, com o William. Todo sábado eu passo esse constrangimento. Com cada um de vocês é muito bom poder participar, a gente poder bater esse papo num momento tão diferente mesmo. Ao mesmo tempo você nos escuta, nos vê também pelo Facebook. Entre lá, vai ser um prazer poder falar com você hoje. Amém, glória a Deus por isso. Nós sabemos que estamos vivendo, né, dias difíceis, dias em que na qual a nossa nação e o mundo, né, está padecendo por essa situação da pandemia que tem afetado todas as nossas relações, né, inclusive até a igreja, né, do Senhor como um todo, né? E é sempre bom e importante nós termos líderes sérios que nos ajudam a compreender esse tempo em que na qual nós estamos vivendo, né? Então hoje nós chamamos o nosso pastor André aqui, né, para estarmos aqui falando sobre o seguinte tema. Nós já vamos começar a conversar sobre isso, né? Os desafios da igreja. Porque a cada dia está difícil ser igreja, né, pastor André? Está difícil a gente desempenhar a nossa fé. Nunca foi fácil, né? Verdade é essa, né? O que eu acho interessante é que a gente passa por um tempo onde a facilidade não é tão grande. Talvez seja fácil para alguns locais, né? A gente falar sobre um movimento, não necessariamente a vida pessoal com Deus, porque sempre é uma luta, sempre você querendo mortificar a carne, mas quando você fala como igreja institucional, se é assim que eu posso falar, nós vivemos, eu acho que a minha geração já nasce num período muito mais tranquilo de ser igreja, né? Talvez aí no tempo do meu avô, da minha avó e outras pessoas haviam ainda perseguições, dificuldades, seja por parte de governo, por parte de outras religiões que já eram majoritárias aqui. Então a gente vive no Brasil, querendo ou não, os últimos provavelmente 30, 40 anos de muita tranquilidade para o crescimento do Evangelho. Não que agora não seja, porque é algo que afeta toda a sociedade como um todo, mas hoje eu entendo que nós passamos por um tempo de teste não da instituição em si, mas da firmeza como essa instituição, igreja, organização, trabalha a igreja organismo, né? Porque muito se desespera agora, acabou a igreja. Então, se a gente não conseguiu nesse tempo todo fortificar as estruturas da fé dentro da família, dentro de uma casa,
Então acho que é o momento da gente repensar. Deus está dando para a gente talvez uma oportunidade. Olha, repensem como vocês estruturaram a fé das pessoas e passaram isso para elas. Olha Porque só. se você entende que não dá para se propagar a fé e ser igreja, cada um na sua casa, alguma coisa de errado, tá? Tem alguma coisa de Mas errado. acho que Deus tem feito milagres Verdade. e tem colocado para a gente situações interessantes, onde hoje, por exemplo, tecnologia. Muitas pessoas entendem que nos tempos de perseguição da igreja primitiva, ou medieval, Deus sempre ajudava, Deus dava livramento, fazia milagres. Eu acredito que hoje também faz isso. Com certeza. Só que o milagre de hoje ele se materializa de uma maneira diferente. Sim. Quem poderia dizer há 50 anos atrás que nós estaríamos aqui, o pessoal está lá em casa assistindo a gente no Facebook, Pois é. na internet. Isso para mim é um milagre de Deus. Com É um milagre que certeza. vem sendo desenhado por Deus na cabeça de homens e mulheres inteligentes e gênios que inventam tecnologia, para que hoje, ele entendendo que isso já aconteceria, não, mas a minha igreja, o meu povo não ficará longe daqueles que os instruem, daqueles que os ensinam, daqueles que apacentam. Então hoje embora eu sempre fui ligado muito à internet, estou aprendendo a ser mídia, né? sou um pastor digital. Quem disse que o nosso Deus também não é digital? Ele é um Com Deus certeza. espiritual, ele é um Deus presente, ele é um Deus pessoal. Eu falo, ele é um Deus online também. Com certeza. Ele não fica fora disso também, não. Ele não fica fora disso, não. Amém, glória a Deus por isso, né? Que bom, né? Pastor, conta um pouco da sua história, onde que o amado nasceu. Eu gostaria de contar minha história na voz do William. Posso? Pode, Eu por escrevo favor, pra ele, olha. uma narração dessa. Era uma especial. vez. Vai ficar muito mais emocionante. Eu ia pedir para ele botar um fundo musical. Era uma vez. Oh, Mr. M. Não, tô brincando. Na grande verdade, eu gosto de usar assim a palavra sorte, a palavra bênção, de nascer num lar cristão, num lar evangélico. Eu sou amazonense. Eu nasci no ano de 1984, em Manaus, no Amazonas. E naquela época, meu pai, quando eu nasci, pelo que eu me lembre, ele já era um pastor. Então, eu já nasci num berço assembleiano, num berço cristão, onde eu cresci. Morei até os 10 e 12 anos na cidade de Manaus, no Amazonas. Sim. Quando nós nos mudamos para Belém do Pará, onde meu pai, minha família e meu irmão, que pastoreou a igreja aqui em São José dos Campos, ficou durante uma década e retornou agora para Belém do Pará. Belém do Pará, pastor onde meu Felipe pai, Câmara, né? isso, Deus onde abençoe meu o pai nosso hoje, pastor Felipe. junto com o pastor Felipe, agora está lá sendo preparado e erguido lá para um desafio enorme naquela cidade, que é a cidade da primeira Assembleia de Deus do Brasil, a Igreja Mãe. A nossa igreja nasceu naquele local e se espalhou por todo o Brasil. Mas desde lá, sempre muito envolvido com a igreja. Filho de pastor, ele dorme embaixo do banco, eu tocava bateria, meu irmão tocava violão, a gente se envolve de algum jeito, e na sala infantil, e depois em Belém do Pará, trabalhando na liderança de adolescentes, e você vai crescendo, Vai. naturalidade. Talvez uma das coisas que mais mudou o rumo, não apenas da minha vida, mas também o ministério do meu pai, foi o advento da Rede Boas Novas. Sim. Do desafio Foi em que ano, mais da ou menos? comunicação. Boas Novas está com 26 anos, né? 26 para anos? 27 anos. Olha só. E isso mudou um pouco a história, né? Um encaminhamento, talvez, de tudo no ministério do meu pai. Com a Rede Boas Novas, ela teve um crescimento muito grande e rápido no norte do Brasil, onde ela se propôs inicialmente a ser. Claro que aqui não vou ter tempo, mas a história da Boas Novas é muito interessante, porque ela nasceu para ser uma rádio AM. Olha! Então, para você entender como as dificuldades geram oportunidades. Quando foi comprar a rádio AM, o grupo detentor da concessão da rádio AM falou, olha, nós não temos interesse de vender a rádio AM, apenas. A gente só vende se for o grupo de comunicação. E aí a pergunta veio logo, então qual é o grupo de comunicação? Como que funciona um grupo de A rádio AM comunicação? era a ponta do iceberg, né? Era mais simples. Ele falou, a rádio AM, a rádio FM e a rede de televisão com 52 retransmissoras em todo o estado, né? Que era no estado do Amazonas na época, que era a RBN, Rede Brasil Norte, que era a repetidora da Manchete. A Manchete na época era a número 1, tinha aquelas novelas, Ana Raio, Zé Trovão, Pantanal. Lembro. Era a rede de televisão que transmitia o carnaval. Então, logo que nós adquirimos isso, a primeira briga foi essa. Porque comprou, acho que iniciou em março, aí passou um ano, né? Quando chegou no outro março, que a gente, transmite carnaval, porque a gente ainda era transmissora da Manchete. E a gente só tinha os slots de retransmissora local. Então, na nacional passava carnaval, dormir e tal, e a gente, como é
calma aí, como é que faz Como isso? que a gente vai conciliar isso? Depois disso, né? entrava no programa da igreja. E aí foi interessante que a briga já foi no primeiro ano, né? A gente cortou e não transmitiu. E aí perdemos fomos multados e perdemos o direito de retransmitir o sinal da manchete, né? Ok. A gente foi para Gazeta, se não me engano, na época, também teve problemas, até que a gente entendeu que tinha que ser 24 horas no ar. Se a gente quisesse, talvez, transmitir um conteúdo puramente cristão e familiar, a gente tinha que fugir um pouco desse status. Então fomos para isso e começou a fazer televisão 24 horas. Sim. Eu era pequeno ainda. E aí comecei com câmera, editando. Você começou já trabalhando. Trabalhando. O William daqui trabalha com a gente na comunicação da Boas Novas, ele sabe, eu sou muito envolvido e chato também. Por quê? Porque eu galguei mesmo, eu passei por todas as fases de uma televisão, sei como funciona. Até hoje edito algumas coisas, brinco, filmei, cortei. Então eu fui imerso mesmo nesse mundo de comunicação cristã, desde pequenininho. Nasci nisso, dormia nisso, fazia estúdio. E aí, crescendo esse projeto, entendeu-se que, e a gente já estava com retransmissão no Rio de Janeiro, em Brasília, em outros lugares do Brasil, entendeu-se que não tem como fazer uma televisão nacional, com comunicação e linguajar nacional, saindo de Manaus. A gente tinha limitação de conteúdo, de participação e de outras coisas mais, né? Sim. Entendendo que a centralidade do Brasil estaria no Rio de Janeiro ou em São Paulo. É o centro, né? Então, há mais ou menos uns 18 anos atrás, nós fizemos essa incursão de ir em São Paulo, no Rio, para entender para onde moveria a cabeça de rede da televisão e a sua principal central de produção. Sim. E né, nessa procura e tudo entre São Paulo e Rio de Janeiro, acabou sendo eleito e achando um lugar interessante no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Onde eu morei por mais 17 anos. Né? Você morou 17 anos 17 anos no Rio de Janeiro, trabalhando puramente com a televisão. Sim. Quando eu fui para lá, eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos para o Rio de Janeiro, e envolvido com televisão. Lá se montou uma grande estrutura, né, de produção. Eu lembro que a gente chegava às 7 da manhã, embora 1h da manhã, 3 turnos, quase 400 funcionários. Foi um projeto totalmente muito grande, né? Que Deus nos deu a oportunidade, né, de testar vários formatos, de experimentar, de ter a oportunidade e experiência de participar de um projeto tão grande como esse. E eu vejo que é um aprendizado. Deus nos trouxe aprendizado, talvez para um momento como esse, que a gente está entendendo que a igreja agora precisa ter um formato de comunicação diferente. E a gente tem trabalhado nesse sentido. Mas então de lá para cá trabalhei a nível de televisão e empresarial. No Rio, você começou a pastorear? Como que foi? Eu sempre dediquei muito a minha vida à questão administrativa e empresarial. Sim. Né? Mas Deus sempre, como eu sempre fui envolvido na igreja, eu sabia que eu tinha um chamado de Deus, mas na minha cabeça era um chamado de auxílio, não era um chamado de pastoreio, de apacentar pessoas. Sim. Era de cooperar. Então, no Rio eu sempre participei e cooperei muito onde eu estive presente. Eu com 4 anos que eu estava, talvez... Não, com 2 anos de casado, vou fazer 10 anos de casado esse ano. Mas com 2 anos de casado, eu iniciei, na verdade, uma igreja dentro dos estúdios da Boas Novas lá. Olha. Que existe até hoje, que é uma Assembleia de Deus, igreja da cidade que fica na rua da Boas Novas, é um quarteirão mesmo assim dos estúdios, né? Sim. Hoje ele permanece com o pastor Moisés Ambrosio, um grande amigo que desde o início esteve com a gente também, porque teve um momento que nós entendemos que a demanda administrativa da Boas Novas estava muito pesada, a gente não tinha tempo e tudo, a gente falou, então, não vamos fazer algo meia boca, ou nos dedicamos ou não nos dedicamos, né? Então nós entendemos que tinha que ter continuidade com esse pastor, voltamos de novo para Boas Novas. E aí, talvez um ano e meio antes de vir para São José dos Campos, já estou aqui há 7 meses, né? Nós iniciamos um trabalho lá no Rio de Janeiro. Foi um trabalho que Deus deu um crescimento muito rápido, muito vasto. Com um ano nós já tínhamos 4 igrejas e uma igreja muito frondosa, muito abençoada, né? Em São Cristóvão, que nós iniciamos, na verdade, no prédio da Assembleia de Deus São Cristóvão, Campo São Cristóvão 338. Ela foi o local físico, e existe hoje, né, o templo físico da primeira Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Ela estava à venda, ela pertence a uma igreja que cresceu e foi para um outro prédio, porque é um prédio um pouco antigo. Sim. Na verdade, não é um prédio tão pequeno, não, mas é um prédio um pouco antigo. Essa igreja cresceu muito, entenderam que ali não era mais o local, foram para um outro local e botaram aquele prédio à venda. E aí nós falamos, e é o prédio mais histórico, talvez, do Sudeste, né? Do Brasil, porque a Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, depois veio para São Paulo através do trabalho que veio de Belém para lá. Na verdade, o fundador da Assembleia de Deus, Gunnar Wingren, ele iniciou a Assembleia de Deus em Belém do Pará,
Sim. 13 anos depois de Belém, ele foi para o Rio de Janeiro e ele iniciou aquela igreja. Então ele foi o pastor e fundador daquele trabalho de São Cristóvão. Hein? E aí nós iniciamos naquele, né, num templo muito histórico. Esse trabalho rapidamente ele foi também frondoso e cresceu bastante. Quando o pastor Felipe foi para Belém do Pará, e eu comecei a fazer cooperações aqui. Eu ia todo domingo, durante 7 meses, todo santo domingo, eu estava aqui na igreja, seja para pregar ou seja para cooperar. E aí eu acho que com essa cooperação, essa aproximação da igreja aqui, se tornou muito natural. E os pastores, a própria igreja local me abraçou muito aqui. Sim. Entendeu que no momento onde o pastor Felipe entendeu que a decisão dele para de fato estar diretamente em Belém do Pará, trabalhando lá, sem precisar estar muito presente aqui, se tornou realidade, encontrou talvez no meu nome a pessoa para estar aqui colaborando e servindo também a igreja, da qual eu abracei. E como que foi aqui. essa transição? Ainda Está acontecendo ainda, né? Na verdade já aconteceu, assim, eu já conhecia a igreja, então não foi algo também assim muito... Nossa, né, não conheço ninguém choque, aqui, foi um choque né? muito grande. Querendo ou não, o perfil do pastor Felipe, seja de idade ou de maneira de trabalho, pelo menos abriu portas, né? Sim. Para o jeito que nós também trabalhamos e talvez a linguagem como a nível de igreja local, principalmente no centro de convenções. Então para mim foi muito tranquilo a transição. Os pastores já conheciam a sua grande maioria, já tinha algum tipo de contato, de vinda aqui. Sim. Acho que a televisão, pelo tempo também que esteve aqui, ajudou a propagar a imagem. Bastante. O pessoal já conhecia um pouco em termos da família. Eu sempre estava aqui em grandes comemorações. Então foi muito mais para mim simples e brando, né, e tranquilo. Foi uma transição sem nenhum tipo de rusga, nenhum tipo de atrito. Foi algo tão tranquilo. E eu acho que isso já é uma bênção muito, muito grande. É uma de Deus. bênção. Talvez nós hoje eu esteja colhendo muito do que já foi plantado pelos pastores anteriores, mas principalmente pelo pastor Felipe, através de uma transição totalmente tranquila, pacífica e suave, vamos dizer assim. Foi algo muito natural da igreja que ela recebeu, e a igreja local também, que às vezes sofre muito, né? Que é o pastor Felipe, querendo ou não, no centro de convenções, para quem conhece, você que está nos ouvindo, escutando lá também, faço o convite para você assistir, não fisicamente, né, mas assistir digitalmente. A gente, quando deu tudo isso, nós corremos para adquirir o site www.assembleiadedeus.online. Como a igreja está sendo online, a Assembleia de Deus se torna online também. Né? Podem assistir por assembleiadedeus.online na internet todos os nossos cultos. Os cultos é na terça-feira. Nós temos. O que nós fizemos, na verdade, com tudo isso? Eu entendi que a igreja ela não pode perder o ritmo que ela sempre teve. Com certeza. Então nós mantivemos os mesmos horários, a mesma liturgia, dos mesmos cultos que acontecem normalmente na igreja. Porque uma vez que isso volta, todo mundo já está acostumado com o horário, liturgia e a programação. Então nós temos EBD de manhã, nós temos domingo à noite o culto. Nós temos terça-noite o nosso culto, que é normal, um culto que se tornou muito grande fisicamente. Ele estava assim, hiperlotando todos os cultos, né? Que é um culto que a gente chama culto de campanha, um culto de milagres, de terça-feira. E o de quinta-feira é um culto de oração. E aí, claro que na sexta, no sábado e outros dias, nós, nesse período, estamos desenvolvendo, trazendo também para a estrutura digital o que a gente já faz na igreja, que são grupos pequenos, conteúdos, e aulas de mulher ao máximo, né, de homens, de casais. A gente tem vários tipos de grupos de estudo bíblicos e de treinamento que nós também estamos levando para um ambiente digital nesse período de distanciamento social. Que bacana, né? Joel, tem alguma coisa para falar? O William, vocês estão muito quietos hoje. Não, É que o pastor dele está aqui, é cheio de peladinha, né? E ele sabe que eu gosto de falar. Eu falo demais, se deixar o microfone. Amém. Mas eu falo demais. Mas fica à vontade, Não, gente. que isso, pastor. Não pode falar, porque nós estamos sendo abençoados aqui pela sua vida, né? Glória a Deus. Então, qual que é o assunto hoje? O assunto hoje do momento, assim, a gente, é como o pastor falou, né? O pastor falou a questão das dificuldades, né? Eu já penso um pouco diferente, né? Eu já penso um pouco diferente, assim, embora os nossos irmãos pioneiros, né, os nossos avós, né, tiveram as suas dificuldades com a perseguição, eu acho que hoje as nossas dificuldades estão assim camufladas.
Sim. Eu percebo que as dificuldades estão camufladas, né? E como o primeiro tópico assim que a gente vai colocar como desafio da igreja nesse século é a igreja e a mídia social. Que você já entende bem, já tem uma experiência, né, de televisão, né? E é interessante, se a gente for pegar a história da igreja aqui no Brasil, nós sempre fomos assim, a maioria das pessoas, a nossa liderança até, sempre foi aversa, né, à televisão. Nós somos da época, eu lembro disso, que ver televisão, o próprio fato de um crente ter televisão em sua casa era pecado. Tinha até, o pastor até tinha um grupo de fiscalização, né? Para ver lá que tem televisão lá na casa do fulano lá. O pessoal guardava a televisão dentro do guarda-roupa. No guarda-roupa. Aí depois, assim, né, que veio o despertamento, né, da igreja trabalhar com mídia, né? Trabalhar com programas de televisão, né? No caso de vocês, há 26 anos atrás, vamos fazer... Sofremos muito. Deve ter sofrido muita reprimenda dentro da igreja, né? Apanhamos demais. Eu imagino, né? A própria ideia, né, Willis? Vocês chegaram, vamos fazer um canal de televisão. Não, esse pastor tá desviado, né? Né? Aí depois vem o advento das redes sociais, né? Que no começo foi visto com uma desconfiança, né? E hoje está sendo, né, como o pastor bem disse, a principal ferramenta da igreja hoje, né? De manter os cultos, né? A gente vimos aqui que a nossa igreja tem esses trabalhos online, né? Você acha que hoje, você analisando o cenário como um todo, né? Não só a nossa igreja, mas o cenário como um todo, você acha que a igreja ela está atrasada quanto a essas questões de mídia, ou nós estamos correndo o passo, né? Estamos num ritmo também? Eu acho, historicamente, estamos atrasados, mas eu acho que para as últimas mídias não tanto. Nem tanto, né? Porque a gente começou a entender, não é do diabo. Eu vi até um meme esses dias que eu achei muito engraçado, até botei, eu acho, na minha rede social rápida, que era assim, como se fosse um pastor, né? Um desenho de uma pessoa engravatada falando: internet é do diabo. Aí no outro quadrinho: bem-vindo ao culto online da nossa igreja. por causa dessa transição de necessidade. Primeiro a gente tem que entender historicamente como é que comunicação cresceu no Brasil e lhe deu no mundo inteiro, né? Dá pra gente entender por que houve algum tipo de resistência da própria igreja com a comunicação. Porque pelo tipo de conteúdo que lá se mostrava. Sim. Seja para o cinema ou para qualquer tipo de mídia audiovisual, se julgava o meio pelo conteúdo. Sim. Então, qual é o conteúdo que esse meio mais mostra? Então, o meio é do diabo. Só que as pessoas não souberam distinguir que não existe meio ruim, né? É a mesma coisa eu falar a música do diabo. Não, depende da letra da música, do ritmo da música, que fazem com a música. Eu não posso dizer que a música é do diabo. Assim como eu não posso falar que a televisão, ou o cinema, ou qualquer arte seja do diabo. Até porque as artes, elas cresceram historicamente, seja por pintura, por quadros e tudo, dentro de um ambiente muito sacro. Cristão, né? De pinturas, de tudo. Então, como é que a gente, desse tempo para cá, perdeu mão das artes, né? Elas foram entregues, seja que a igreja tinha vanguarda, seja música, disso, seja poesia, seja literatura, seja o cinema, qualquer tipo de linguagem artística. Por que hoje nós estamos reprimindo o uso quando ela nasceu dentro deste ambiente? É verdade. A grande verdade, se você for em museus na Europa hoje, 99% de todas as artes, de pinturas, de quadros, de tudo, são referências a alguma questão espiritual ou de igreja, né? Ou religiosa, né? Seja católico ou evangélico, mas o cristianismo. Então, a arte, ela cresceu num berço cristão e a gente perdeu mão disso durante o tempo, talvez por muitos reprimirem pela maneira como isso foi usada em termos do seu conteúdo final. Nós, com o pastor Samuel, principalmente, quando eu digo nós, né, mais mencionando meu pai, ele recebeu na convenção a qual ele participava da Assembleia de Deus 3 processos de exclusão por causa de televisão. É dono de televisão, vamos excluir, porque a televisão é do pecado.
de todos aqueles que falavam isso. Exclusão. Olha, deixa eu voltar um coisa. pouco mais, porque acho que está dentro da minha família. Eu não sei o que eu vou fazer para o pessoal querer me excluir futuramente. Estou brincando, mas o meu avô, João Colenda Lemos, aqui de João do Ibade, Colenda. João Colenda, mas quando ele fundou o Ibade, ele pegou o processo de exclusão. Ele foi perseguido pela Assembleia de Deus, porque diziam que isso aí é fábrica de pastor. Pastor não se faz em banco de colégio. Isso aí está forçando a barra. Pastor é espiritual, não tem que buscar letra. Só que ele não entendia que, olha, é os dois, né? E hoje a gente vê, a história nos conta, né? Os frutos nos contam que o Ibade, né? O Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, aqui em Pindamonhangaba, ele foi iniciado pelo meu avô, João Colenda, minha avó, Ruth Doris Lemos. Eles foram muito perseguidos. Então, porque toda novidade vai trazer uma resistência. Até as pessoas entenderem, é bom a gente buscar isso, é bom a gente procurar isso. Então, eu entendo que a gente já vinha lutando com isso desde o ensino bíblico. Não é nem televisão, não. Vamos lá, vamos para o ensino bíblico didático. Era contrário ao ensino didático. O negócio é pastor, glória a Deus, aleluia, revestimento do poder, do Espírito Santo, acabou. E vão para cima. Não sou contra, porque eu sou um pastor pentecostal e eu acho que eu busco, é isso que eu tenho buscado muito na igreja. Quem vai no nosso culto sabe que é um culto que a gente busca ser bastante avivado espiritual, mas você tem que sair, falar em línguas e enfim, né? Como fala minha mulher, sapatinho de fogo, reteté de Jeová. Mas quando você sai do culto, o que eu aprendi? Como é que Deus me mudou e como é que eu boto isso em prática? Então você tem que unir as duas coisas. Então, a gente vem já nesse cabo de guerra. Eu acho que hoje, nas mídias que já estão aparecendo hoje, já está todo mundo aberto. Tanto que, se você vê desempenho, números de, seja artistas ou pastores cristãos, nesse meio de YouTube, de redes sociais, a gente não fica atrás dos grandes. Não fica. Você pega cantores evangélicos, eles têm às vezes mais seguidores, mais visualização em YouTube, em canais de música ou de vídeo, do que cantores ou canais ou artistas seculares. Então, seculares, é verdade. Equilibrou, não, eu acho que não ainda na representação, ou representatividade, na verdade, que deveria, mas hoje aparece uma nova tecnologia, vamos lá. Né? Nós, como igreja hoje, por exemplo, nós temos buscado, num tempo desse, eu imagino, tempo de crise é tempo de inovação. É uma questão que a gente vê historicamente. Sim. E nós não podemos ter a miopia. Eu tenho formação também em publicidade e marketing. E para mim, um dos cases mais interessantes do que eu chamo de miopia, eles chamam de miopia de marketing. Eu posso falar que é miopia de mundo, de sociedade. Sim. Que eles falavam que é de uma marca de, pode falar, né? Que marca de pneu Dunlop. A Dunlop, ela era uma marca de ferradura de cavalo. Ela foi a primeira marca de pneus de carro. Por quê? Porque ela não teve miopia. Ela entendeu bem, o transporte da minha época é qual? São cavalos. Então ela fazia, na verdade, aquelas rodas de ferro de carroça e fazia de ferro também a ferradura de cavalo. Por quê? Eles era o transporte da época. Mas qual é a cabeça dele? Eu não sou uma fábrica de ferradura. Eu faço calço para transporte. Então, quando inventaram o carro, ele falou, qual é o meu papel, então, nessa mudança, nessa evolução da sociedade? Se eu faço ferradura de cavalo, não tem mais cavalo, agora é carro. O que carro veste? Pneu. Então eles mudaram de uma equipe de ferreiros para uma equipe de gente que fazia pneu de carro. Foi a primeira fábrica, até hoje existe essa marca, né, de pneus Dunlop, é uma das maiores do mundo. Por quê? Eles fizeram essa transição, porque entenderam. Eu não faço ferradura. Eu acho que a gente está num momento que a gente vai entender como instituição o que é a igreja. Eu faço culto presencial, é para isso que Deus me chamou? É para eu reunir pessoas dentro de 4 paredes e naquele ambiente apenas eu propagar o evangelho? Ou não, o que Deus tem para mim como pastor é muito maior do que pregar para pessoas de 4 paredes. Que coisa, hein? O meu pastoreio, como é que eu apacento pessoas, elas não estando presencialmente comigo? Eu indo até a casa delas, ou eu indo através de recursos de tecnologia, não fisicamente. Dá para apacentar? A minha pergunta é, dá para apacentar alguém não estando presente fisicamente na casa dela? Esse é um desafio muito grande que eu acho que se levanta num momento quanto esse. Eu sou um grande reivindicador e talvez expoente de fala que eu creio numa igreja online, eu creio numa igreja digital. Nosso Deus não é um Deus físico, ele é um Deus espiritual. Sim. Então, Deus não precisa de cadeira. Por que a gente tem cadeira na igreja? Para membro. Deus não precisa sentar naquilo. Então, a atuação de Deus não está ligada a cadeira, ao prédio, a nada físico. A instituição. É espiritual. É espiritual. A grande verdade é que a estrutura digital de uma igreja digital, ela é muito mais próxima da realidade do que Deus é, do que uma igreja física. Pois é. Porque Deus é um Deus que se relaciona espiritualmente com a gente, onde nós estamos, onde 2 ou mais estão presentes, ali ele se faz. Aí a minha pergunta, vou além, onde 2 ou mais
estão presentes. Mas, pastor, Deus não está na Bíblia, né? E eu sei que isso é uma briga teológica. Presente fisicamente? É uma pergunta. É presente espiritualmente, digitalmente? A gente tem feito cultos, está aqui o William, que não mentia. O primeiro culto que nós fizemos digital, o nosso templo ele cabe entre 600 e 700 pessoas no normal. Quando dá evento, a gente bota cada 1.000, 1.200 pessoas, mas era o que a gente tem normal nos últimos cultos. Quando nós começamos a fazer essas lives, nós estamos alcançando agora 6.000 ao invés de 600. 6.000, né? olha Então, só. é interessante, gente. A igreja diminuiu, a igreja cresceu. Claro que você perde um pouco o engajamento, mas você reaprende uma nova forma de fazer igreja, que eu acho que nós nunca vamos esquecer. O que Deus está fazendo a gente passar aqui é para marcar a nossa igreja, para a gente nunca mais esquecer. Não vai ser como antes, né? E eu acho que a gente tem que pegar essa experiência, assim como diz na Bíblia, no Êxodo, e quando eles entram na Terra Prometida, eles falam que a geração de Josué e a próxima geração que viveram os milagres de Jesus estavam firmes e sabiam muito bem aquilo que eles haviam vivido. O grande problema é o que aconteceu depois dessa geração, porque a Bíblia fala que morreu essa geração e nasceu uma geração que não conhecia o Senhor. Então, eu acho que a gente está sendo uma geração onde Deus está marcando o nosso tempo para a gente reinventar como nós fazemos igreja. Não é reinventar a igreja, porque quem inventou foi Jesus, quem reinventa ele, mas maneira como funciona, a nossa percepção. Ele está falando assim, ó, deixa eu ensinar vocês a ser mais parecida com a igreja que eu tenho proposto desde o início. Porque eu acho que a gente vive um tempo que, e eu bato muito isso na tecla na igreja, se você, o único momento que você abre uma Bíblia e faz uma leitura bíblica é no ambiente da igreja, porque o pastor antes de pregar fala, abre a sua Bíblia. O negócio está feio. Se o único ambiente e eu falava muito isso, essa é a grande verdade de grandes famílias. A única oração, na verdade, a única leitura bíblica que a pessoa faz na semana é ali, talvez a pessoa ore aquela oração litúrgica, Senhor, abençoe essa comida, dê aqueles que não têm, em nome de Jesus, amém. Por causa da comida, mas será que tem um momento que ele para tudo, ou com a família dele, de um momento, talvez algo espontâneo, ele abre a Bíblia? E eu acho que não. E isso era uma verdade muito grande em todas as igrejas. Sim, então, em geral, né? Deixa eu reavivar, não tem os paramédicos quando chegam dão um choque assim para um corpo reavivar? Deixa eu reavivar minha igreja. Como é que reaviva a igreja? É dentro das casas. Não adianta as pessoas orarem, cantarem, ler a Bíblia só dentro do ambiente de igreja. Então, Deus, deixa eu tirar esse ambiente para ver se vocês permanecem acesos e fiéis nas suas casas. Eu acho que Deus está moldando a igreja dele para ser mais parecida com a igreja bíblica. Amém. Pastor, e eu vejo uma questão também. Tem pessoas que podem até levantar a questão assim, né? Poxa, mas não é a mesma coisa eu estar lá dentro da igreja e eu cultuar aqui dentro de casa. Tem pessoas que podem pensar assim também. Porém, nós tivemos uma experiência recente, no momento do louvor, na igreja, lá nessa questão de online que nós estamos fazendo, e uma criança cantando junto, né, presente online na sua casa. Pelo relato dos pais, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Que bem. O Samuel, filho do pastor Rodolfo. Aconteceu. E foi muito interessante. Essas para mim, são sinais que Deus vai dando de direcionamentos. Né? A gente trabalha muito com isso, né? Com confirmações e tudo. Sim. A mensagem que eu preguei foi na Páscoa, foi num sábado, né? Que a gente fez a Santa Ceia geral aqui, esse último sábado. Último sábado. E eu preguei uma mensagem muito interessante que teve tudo a ver com a experiência que aconteceu. Então, eu vi a confirmação de Deus nisso. Que eu preguei sobre o seguinte tema: Jesus, ele morreu e ressuscitou. Então a gente só fala sobre o advento da morte e da ressurreição dele na Páscoa, mas a gente quase nunca lembra que depois de Jesus ressuscitar, ele ficou 40 dias na terra. Ficou 40 dias antes de subir ao céu. Só que quando ele voltou, ele não voltou para uma vida normal. A vida que Jesus tinha antes da crucificação não foi a que ele levou nos 40 dias depois da ressurreição. Porque antes ele andava com seus discípulos, ensinava e tudo. Quando ele voltou, ele não fez isso. Ele não teve um contato direto. Vamos andar com seus discípulos mais. Ele teve encontros ocasionais. Eu não diria nem ocasionais. Ele teve... ele provocou intencionalmente encontros para a gente entender. E aí a minha mensagem foi muito em cima disso, né? Da gente investigar por que Jesus foi em cima dessas pessoas. Buscou especificamente esse, aquele ou esse. Né? E um deles foi interessante, que estavam todos os discípulos juntos na casa, e a casa estava trancada, fechada. Estavam isolados, muito parecido, né? Eles estavam isolados com medo, porque Jesus tinha sido crucificado e era o líder deles.
Então eles se isolaram socialmente dentro de uma casa, trancaram as portas quando Jesus aparece dentro da reunião, dentro da casa deles. E aí ele fala assim: recebeis o Espírito Santo, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E aí, qual foi a minha abordagem nessa mensagem? Foi que, para quem Jesus aparece nos últimos tempos? Para quem entende que a gente está vivendo ou não, isolado como os discípulos estavam, a quem Jesus aparece? E Jesus apareceu para comissionar os seus discípulos. Ele falou assim: eu vos trago o Espírito Santo, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Deus comissionou ali os seus discípulos. Então eu falo assim: para quem Jesus aparece? Entra na casa, com porta fechada, isolado, uma quarentena. A quem ele quer comissionar? E ele falou assim: recebeis o Espírito Santo. E aí o menino, né, no louvor, né, foi receber o Espírito Santo dentro de casa, numa quarentena, com a porta fechada. Né? Então eu falo assim: ei, para você que falava, pô, Jesus antes fazia muito milagre e não faz hoje. Deus fazendo. Meu amigo, só lê a Bíblia que está acontecendo diante da gente. Pois é. Deus está colocando a gente em ambientes muito parecidos com o início da sua igreja. É isso que eu tenho falando. E como é que iniciou a igreja? Dentro das casas. E como é que Deus chamava e comissionava? Não sei, ele aparecia dentro das casas e as pessoas recebiam o Espírito Santo, como a gente está vendo relatos. Deus pode chamar alguém dentro, trancado na casa? Pode. Ele pode chamar uma criança, porque o Samuel tem o quê? 6 anos, 7 anos. 7 anos ali. 6 anos. Deus comissionou nesse culto uma criança de 7 anos de idade, em quarentena, dentro da casa, assistindo online o culto. Assim como ele fez no comissionamento dos seus discípulos, nos 40 dias que ele teve na terra, entre a sua ressurreição e a ascensão aos céus. Então, Deus permanece fazendo as mesmas coisas. Eu consigo ver muito paralelo do início da igreja com esse tempo. Eu não chamo de assim, com o reinício da igreja. Com esse reinício da igreja. Né? Pode ter certeza. E daqui para frente, você não consegue mais imaginar a igreja como era antes. Diferente, né? não consegue. Não consegue mais imaginar. Eu falei isso, eu falei assim, gente, tem muita gente que fala assim, ai, eu não espero o dia que a gente volte ao normal. Tem na igreja que fala assim, normal? Que isso? Onde? Nunca mais a gente volta. Não existe mais normal. Nós não vamos voltar. Eu acho que nós vamos voltar, mas a gente vai voltar melhor do que éramos. A única coisa assim que eu penso, que a gente está meio perdido, é o que o William falou aqui, é da questão do vínculo. Né? Porque antes a pessoa, quando ela ia na igreja física, lá no templo da igreja, e ver o pastor André pregando, e ver os grupos de louvor e tal, a gente se sentia assim, eu não, estou dentro da igreja. Agora, quando eu estou em casa, o que acontece? Eu assisto o culto online, e essa é a dificuldade das pessoas, eu escuto bastante isso. Não, mas pera, eu estou aqui em casa, mas é para eu assistir o culto mesmo, eu não estou no lugar errado. Seria por causa da concentração, será? Talvez? Seria por causa da concentração, talvez? Alguma coisa? Pode ser, né? Até isso eu vejo a atuação de Deus, porque as pessoas, elas condicionavam a sua adoração, a sua... o que você falou. Aí é do templo. Aí é do templo. Esse é o grande problema. Eu só consigo me concentrar se for no templo. Eu só consigo abrir a Bíblia se for no templo. Eu só consigo ter uma comunhão, uma sinergia, uma conexão de verdade se for no templo. Esse que é o problema. Aí Jesus fala, então, querido, você tá religioso. Isso me faz lembrar aquela passagem. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar não que eu esteja chamando, principalmente, a nossa geração mais antiga, que tem uma ligação muito forte de religiosa. Mas o que eu quero que eles entendam é, Deus está permitindo isso acontecer para expurgar de gente conceitos religiosos que são naturais. A religiosidade, né? São naturais. A gente pensar assim, não, só acontece se for ali. E se não for? E se for dentro da casa? Porque, na verdade, Deus quer que... a Bíblia, o nosso primeiro sacerdócio, o meu primeiro, não é pastor da Assembleia de Deus em São José dos Campos, não. A minha ovelha mais preciosa chama-se Nayane, e as minhas outras 3 ovelhinhas pequenininhas chama-se André Filho, Romeu e Bela. É a minha casa, o meu primeiro sacerdócio, o meu primeiro chamado é dentro da minha casa. Sim. Então, se Deus está falando assim, deixa eu ensinar vocês a serem sacerdotes primeiro da casa de vocês, fica aí em quarentena, vê a dificuldade que é da sua esposa, convive. Dos filhos, né? Passa por isso. É verdade. E desamarrar um pouco a gente. Claro, eu estou doido, eu chego na igreja, eu quase choro. Deus está falando assim, por que está chorando? Para com isso. Não é assim, a minha igreja está frondosa, está forte ainda. Mas estamos passando por uma readaptação totalmente. Sabe, às vezes me faz lembrar daquela passagem que Jesus encontra com a mulher samaritana. E ela pergunta, pastor, Jesus, onde é que a gente deve adorar? Só lá em Jerusalém? Ou aqui em Samaria, né? Verdade. Então eu vejo na mesma situação. A gente vai só adorar Jesus lá na igreja? Não, hoje o culto é dentro da sua casa. Bem isso, né? Teve uma vez que eu tenho uma palestra que eu já fiz aqui sobre igreja e tecnologia, né? Igreja e
e mídias digitais e tudo mais, eu gosto muito de trabalhar conceito, né, e não ferramenta. Só para você entender o mundo que nós vivemos também. Pastor, está deixando longe? Não é que está deixando longe. Eu acho que o que nós vivemos agora está criando uma ponte entre as gerações, em como as gerações consomem qualquer coisa. Por exemplo, na época do meu pai, ele puramente jogava futebol na rua. O que ele fazia? Vamos jogar futebol. Eu jogava também. Não, digo assim, por mais que ele fosse disciplinado, corria atrás, mas ele jogava na rua. A minha geração, eu tenho 36 anos de idade. A minha geração jogou mais no videogame do que na rua. Olha. Eu joguei futebol muito mais no videogame do que na rua. Porque eu, de pequeno, já tive a oportunidade de ter videogame. Sim. A geração do meu filho, ele pega o celular, abre o YouTube e ele vê outras pessoas jogando. Olha só a diferença. Então, assim, a minha pergunta é: os três estão ou não estão jogando futebol? Então, os três estão jogando futebol, só que de formato diferente. Maneiras diferentes. Jogava fisicamente, outra jogava no videogame, outro assiste alguém jogar. Né? Que é uma coisa que eu não consigo entender, mas esse é o maior entretenimento das crianças no dia de hoje. Eu não quero brincar de boneca ou de Lego. Ele vê um vídeo de alguém brincando e fica horas ali assistindo esse vídeo. Tá brincando ou não tá? Quem sou eu para dizer que não está brincando? Não, está assistindo, mas para ele está brincando. Então, tem esse conflito, né, de gerações. As gerações estão fazendo as mesmas coisas, só que em um formato diferente. Em formato diferente. Então, a gente tem que entender que a geração do meu filho, ou até a minha, já estava muito acostumado com muita coisa online. Eu conheci a minha esposa na internet, numa rede social, e a gente namorou antes de ter o primeiro encontro físico. A gente ficou 3 ou 4 meses só por namoro de chat, conversando, batendo papo. E sabe o que é interessante? Era o início daquele negócio de vídeo, né, de Skype, um início. Então não era tão bom quanto hoje. Mas eu lembro de, às vezes, pegar boas conexões e ter vídeo. E pelo vídeo, ou eu lembro que tinha um MSN que ela mandava aqueles emojis, né? Na verdade era emoticon, sei lá qual era o nome, isso vai mudando o nome. Que era de beijo. Ela mandava um beijo para mim e ficava beijos na tela. Eu sentia um frio na barriga, como se fosse um beijo presencial. Aí todo mundo ri quando eu falo isso. Mas eu aprendi a lidar num ambiente digital, com relacionamento digital, como talvez meu pai nunca imaginaria que fosse possível. Então, eu parto do seguinte pressuposto: relacionamentos digitais, relacionamentos virtuais, são legítimos ou não são? Eu acredito que eles são. A partir do momento que você entende que é legítimo um relacionamento, você vai encarar uma igreja de uma maneira diferente, o relacionamento interpessoal de uma maneira totalmente diferente. Então, imagina a diferença, talvez, de lidar com uma igreja digital minha, que conhecia minha esposa na internet, namorei, eu encontrei com ela, porque ela morava nos Estados Unidos, fisicamente antes do casamento, em termos de, né, que eu fiz 2 viagens para lá. Eu fiquei 28 ou 30 dias, talvez, com ela fisicamente, nessas 2 viagens. Uma para encontrar, para a gente iniciar o namoro, a segunda para pedir em casamento, na verdade 3 vezes, e a terceira para arrumar coisas de casamento, que foi lá. Então, eu nasci num ambiente onde a questão digital de relacionamento, para mim, sempre foi muito legítimo e sempre teve muito significado. Então, ela mandava um beijo, eu sentia friozinho na barriga e tudo mais. Meu pai vê isso, uma outra geração vê isso e falava: você está maluco. Se bem que meu pai conversava muito, mandava aqueles telegramas, né, ligava, ia para o posto de ligação. Então, assim, a tecnologia vai mudando para cada geração. Mas eu nasci nessa tecnologia e entendo isso como legítimo. Por quê? Porque meu namoro e noivado foi em cima disso. Aí a minha pergunta é: por que uma pessoa não pode se relacionar com Deus ou com a sua igreja local também de uma maneira muito legítima e desta forma? Então, como eu fui nascido nisso, criado nisso, eu tenho muita facilidade. Claro que outras gerações vão ter bastante dificuldade, mas eu oro que esse seja o momento de Deus renovar. Até porque estava outro dia, eu recebi uma mensagem de WhatsApp aqui do pastor Bispo, pastor Joãozinho, todo mundo com WhatsApp agora, né? Pastor Bispo Joãozinho, todo mundo conhece aqui, né? São os pastores talvez mais antigos de nossa igreja. Eles estão lá. Um dia desse, ontem fui entregar a Santa Ceia, que a gente está entregando hoje. Hoje também eu estou entregando na casa das pessoas, o kit. Entreguei para a filha do pastor Joãozinho. Foi pastor, ele me ligou e falou assim: olha, eu vou fazer uma live. Eu vou fazer um grupo de vídeo, uma live aqui com vocês. Ele: pai, minha filha. Ela falou: pastor, eu nunca esperava. Eu falei: tô dentro. Deus vai surpreender a gente. Para quem está ligado aqui, amanhã a gente vai ter Santa Ceia online, na assembleiadeus.online. Assista,
que você vai ver quem é que vai ministrar a Santa Ceia. Ô, glória. Vai ser surpreendente o que Deus está fazendo nesses tempos. Esse milagre. Amém. Glória a Deus. Que boa reflexão, né? A gente está pensando nisso, né? Muito bom. Vamos dar uma pausa aqui. Eu quero falar aqui dos nossos patrocinadores rapidamente, para a gente já irmos para um segundo assunto, né? O nosso primeiro patrocinador, ele tem um ministério. É o Ministério do Socorro? Ministério do Socorro, pastor André. Alto Socorro Carlos. Maravilha. Maravilhas, né? O nosso irmão Carlinhos, lá congrega com a gente lá no Santinês 1. Ele tem um alto socorro. E qual que é o slogan mesmo? Aí, ó, tá aí o dono do slogan aí. O William é o nosso criador aqui. Uma voz dessa aí, né? Publicitário, pode falar. O slogan dele é: clama a mim que eu te socorrerei. Amém. Te levarei para um lugar seguro. Pois com certeza. É o irmão Carlinhos, né? Alto Socorro Carlos. Esse é o tipo de telefone que você tem que ter na sua agenda, porque a gente nunca sabe quando o nosso carro vai ter vontade própria e vai dizer: não quero mais sair daqui. Gostei daqui, né? Gostei da quarentena. Gostei dessa Fique quarentena. em casa, Né? O carro, ele muitas vezes nos ensina que não é na hora que você quer. Não é na hora que você quer. Você está planejando isso, mas não é na hora que você quer, né? Então, o que fazer? Chamar o nosso irmão Carlos, né? O telefone do irmão Carlinhos é esse aqui, ó. Anota aí: 12 997 13 36 58. 12 997 13 36 58. O nosso segundo patrocinador, ele também tem um ministério. É o Ministério da Pregação? Da pregação. Olha ele aí, ó. Pregação de prego. Olha aí, ó. Né? Marcenaria Carvalho, né? O nosso irmão, amigo, irmão em Cristo, pastor Daniel Carvalho, também congrega com a gente lá no Santinês 1. A marcenaria, e eu perguntei para ele quantos anos ele tem de mercado. E aí, 39 ou 40? 40 anos. Já foi pra 40. 10 anos. Já foi pra quarentena. Lá na terra dele, né? E 30 anos aqui em São José. Olha só que bênção, né? E o irmão Daniel, ele é uma bênção. Olha, serviços de primeira qualidade. Olha, você não vai se arrepender. Ótimos preços, né? Muito bom mesmo. Planejamento de escritório, apartamento. Mudou para apartamento. Móveis não cabem. Os móveis não vai lá nessas lojas, não cabe o guarda-roupa, não cabe o armário de cozinha. Móveis planejados aí, ó. Marcenaria Carvalho. O telefone é esse: 12 98804 2639. 98804 2639. A nossa terceira patrocinadora também tem um ministério. É o Ministério da Saúde? Da saúde. Saúde começa pela boca. Aqui todo mundo trabalha, pastor. Clínica Sorriso 10, né? A Clínica Sorriso 10, né? Tem 30 anos no mercado. A doutora Greuza Martins já esteve aqui na rádio, né? Fez uma entrevista aqui com a gente. Uma entrevista muito bonita. Até você pode estar vendo essa entrevista no nosso canal no YouTube. Clínica Sorriso 10, 30 anos no mercado, né? Agora, por causa dessa quarentena, ela só está atendendo emergência, né? Mas, ó, é uma benção. Anota aí o telefone. O telefone é 982 33 6609. 982 33 6609. E o nosso último patrocinador, ele também tem um ministério. O Ministério da Restauração? Restauração, ESG, jateamento e oficina. O nosso irmão Creiton, Deus abençoe o nosso irmão Creiton. Restauração de carros, motos. Ó, uma bênção, né? Você sabe, pastor André, que tem diferença entre carro antigo e carro velho? Total, né? Meu Deus do céu. Já pegou já o lanche já, né? Carro velho é aquele lá que você tem que perdoar ele 70 vezes 7 ao dia, né? E chamar o irmão Carlinhos para carregar ele. Mas o carro antigo, ele aponta para a rua, todo mundo para olhar, né? Então o nosso irmão Cleiton, ele tem esse lindo trabalho, né? De fazer um carro virar um carro velho. Antigo. Virar carro antigo. Ele está fazendo um Opala agora, está restaurando um Opala. Estou acompanhando ele nas redes sociais, ó. Tá ficando coisa linda, né? Anota aí o telefone: 987080061. 987080061. Agora nós vamos para um louvor rápido, né? Um grande louvor para o nosso amigo
cantor das multidões. Cantor das multidões, José Gomes. E depois nós retornaremos nesse papo maravilhoso e abençoado, amém? Deus abençoe. De um homem poderoso, esse homem que lhes digo é Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai, o Senhor é Deus. Cura o câncer, cura a AIDS, cegos, surdos e drogados. Abre, sela, ferida da vida. Abre rios no deserto, faz chover na terra seca. Saberá que o Senhor é Deus. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Precisamos confiar unicamente no poder que há no nome de Jesus. Ele transforma nossa vida, nos dá graça, paz e luz, nos renova pelo sangue da cruz. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Glória a Deus, louvaremos ao Senhor pelo seu imensurável amor. Deus abençoe o nosso amigo, irmão, cantor José Gomes, o cantor das multidões, amém? Glória a Deus, muita gente aqui, mandando um abraço para o nosso pastor André Câmara, tia Fran,
tia Fran, né? Aldenise, pastor Noé, nosso pastor lá da congregação do Jardim Aeroporto. Deus abençoe meu pastor, pastor Noé, nós amamos a sua vida. O Bruno, né? O Bruno lá do Santinês? Santinês também. Abraço, Bruno. Que Deus Amém. abençoe. Muitos irmãos mesmo, né? Nos assistindo. Deus abençoe a vocês pela sua audiência, né? Agora nós vamos falar aqui de um segundo assunto. Não vamos poder falar de todos que nós elencamos aqui, mas tem um segundo assunto na qual também é muito urgente também nós meditarmos, né? Um pouco sobre isso, que é a questão da política, né? A questão da política. A igreja é um outro desafio que a igreja tem hoje, né? Porque aí vamos para aquela velha história também, né? Antigamente nós cristãos, assembleianos no caso, a gente não via a política com os bons olhos. E ainda tem pessoas ainda que não vê. Ainda tem uma resistência. Ainda tem uma resistência de pessoas que não vê a política com os bons olhos, né? E como a nossa igreja, Assembleia de Deus como um todo, né? Os evangélicos como um todo, segundo o IBGE, se eu não me engano, nós temos uma população de mais ou menos, eu não peguei o último registro, a última vez que eu vi um número, alguém já falou para mim que era 35 milhões de evangélicos nesse país. E olha só que coisa interessante, nós conseguimos, na eleição passada, eleger muitas pessoas para o cargo público, inclusive o presidente da República. O presidente da República hoje, né, Jair Messias Bolsonaro, ele só está na presidência hoje porque ele teve o apoio massivo, né, e operante dos evangélicos. A questão é o seguinte, pastor Câmara, como que você vê a visão política? Um crente, um cristão se candidatando a cargos políticos, é errado, não é errado? Aí tem as pessoas que falam, não, mas a política é um sistema na qual corrompe as pessoas, né? Tem todos esses tipos de argumento. Como que você vê isso aí, pastor, nessa questão de política? Como que é a sua visão, assim? A minha visão é a mais natural possível. Eu acho que todos nós somos cidadãos e temos que nos fazer representados. Seja, a grande questão é como é que nós vamos nos encarar como grupo social. Sim. Então, tem pessoas que se agregam como um grupo social. Por exemplo, eu tenho uma filha que ela é autista. Existe uma comunidade de pais de crianças autistas muito grandes. E esses forçam, talvez, seja algum tipo de política pública no sentido de ajudar essa porção de pessoas que existe na nossa sociedade. Então, às vezes, muitos se juntam e até eu já vi situações de pessoas falarem, vamos votar nesse aqui porque ele vai legislar e buscar melhorias para esse segmento da sociedade. Sim. Então, como evangélicos e cristãos, e a gente está falando não apenas de uma bandeira espiritual, mas se torna, de certo modo, uma bandeira moral, sim, nós temos vários itens agregadores que nos fazem unirmos, falar assim, vamos participar, vamos nos fazer representado. Eu acho muito interessante, eu gosto de citar a Bíblia para isso, né? Porque muita gente fala, porque é antibíblico, não é bíblico, não sei o quê. Para mim, isso é uma opinião de cada pessoa. Você vai achar na Bíblia situações para não se meter? Vai. E você vai achar na Bíblia situações para se envolver? Vai. Vai também. Vai. Eu acho mais vai do que não vai, porque quando a gente fala de representatividade, a grande verdade é que se você vê o Antigo Testamento inteiro, ele é muito pautado em cima de pessoas que têm algum tipo de ingerência ou de poder político. O Antigo Testamento ele é muito formado em cima de um povo que Deus levanta. Então, reis, juízes, sacerdotes que tinham profetas até, né? Ou até pessoas mesmo que Deus levantava com muito poder, né? Com muito poderio para poder influenciar uma sociedade como um todo. Em Jeremias, no capítulo 29, versículo 7, eu acho interessante, o profeta, Deus usa a boca dele para falar para o povo que está cativo na Babilônia, numa terra que não é deles, com um povo que não é deles. Então Deus, de alguma maneira, vai dar instruções, como eles devem lidar ali. Sim. E ele fala assim, olha,
Deixa eu até pegar aqui, que eu estava... Está aqui, ó. Jeremias, na verdade, capítulo 29, 1 a 2. Ele fala assim, ó, esse é o conteúdo da carta do profeta Jeremias, que ele enviou para Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, e aos sacerdotes e profetas e todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. E aí ele escreve assim, ó, e ele enviou a carta intermédia de Eleazar, filho de Safã, está escrito aqui na carta dele. Olha o que Deus fala para o povo cativo na Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da sua cidade. Deus está falando assim, vocês estão na Babilônia, é uma cidade de pagãos, de um governo que não é nosso, de um povo que não é nosso, de uma geografia que não é nossa. Não tem problema não, vive nela, planta nela, bota casa, construi, faça família, multiplique. Seja um cidadão dessa terra, seja né? um cidadão dessa terra. Ou seja, na verdade, a sinopse que eu vejo nisso tudo, teve em um tempo, e eu tenho isso aqui parado que eu acho interessante, toda vez que eu gosto de voltar de novo a consultar isso, no século V, um homem chamado Simeão Estilita. Esse homem foi muito conhecido na época dele. Para você ver, eu não gosto só de responder, eu gosto de trabalhar conceito. Sim. Simeão Estilita, ele teve muitos seguidores na época dele. Por quê? Porque na cabeça dele, a santificação vinha pelo isolamento social. Não é esse isolamento que nós estamos vivendo. Então ele faz o seguinte, você quer ser santo, você quer mudar, você quer alcançar uma espiritualidade elevada, o que ele fazia? Por que era estilita? Estilita não é o sobrenome dele. É porque ele pegava como se fossem colunas de construções antigas, talvez isso aqui, eram colunas mais ou menos assim, ele subia nessas colunas e ele ficava semanas lá, em jejum, parado, meditando, orando, buscando uma ascensão espiritual. Então ele se isolava da sociedade para buscar uma espiritualidade e algum tipo de iluminação para mexer com a sociedade. E ele começou a ter muitos seguidores. E teve um desses seguidores, que é muito interessante, chamado... Está aqui, ó. Os seguidores chamavam-se Santos dos Pilares, ok? E aí teve um chamado Anatole da França, que foi um seguidor dele. Só que na época onde ele morava, ele não conseguia achar essas colunas para ficar em cima e meditar. Então o que ele fez? Ele foi para a mesa da casa dele, tirou tudo, colocou como se fosse uma base de madeira em cima de uma mesa, da mesa de jantar, de almoço da casa dele, e ficou em cima da mesa. Cruzou as pernas e ficou meditando em cima de um tronco que ele colocou em cima da mesa dele. Daí, quando voltou a esposa dele para casa com os filhos, ela olhou e falou assim, que arrumação é essa? Daí, eu vou ter que arrumar, está sujando tudo, vou ter que arrumar a casa aqui, tem que botar comida para as crianças, desce. E aí, ele usou uma frase muito conhecida, escrita assim, ó, eu logo percebi que é muito difícil se tornar santo dentro de casa, morando junto com sua família. Agora eu vejo porque Simeão foi para o meio do deserto para se santificar. Então, é muito parecido com o tempo que a gente também viveu, hoje trazendo as duas coisas juntas. Por quê? Porque um prega santificação e melhoria da sociedade com isolamento. Jesus não. Deus não. Deus falou assim, ó, vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. Como é que a sal vai salgar se não estiver no meio da comida, se não estiver permeando? Então, para mim, o chamado que Deus deu para a gente não é o chamado de Simeão Estilita, de isolamento, mas é o contrário, é permeiem a sociedade. Permeiem, como a gente estava falando aqui mais cedo, as artes. A gente perdeu as artes, a gente perdeu a comunicação, estamos devagarzinho voltando a ter algo que já era nosso. Permeiem todos os segmentos da sociedade, as artes, a política, permeiem a comunicação, permeiem o direito, o estudo, os colégios, as faculdades. Então, o chamado para mim que Deus tem através disso que eu vejo, e vejo frequentemente, repetidamente na Bíblia, ei, não se isola não, eu enviei vocês aí, porque essa é a nossa história. Nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem, mas enquanto nós estamos aqui cativos, exilados nesse local que Deus permitiu, Ele está falando, frutifiquem, dê seus filhos para o casamento, tenham filhos, semeiem, ore pela cidade de vocês para o progresso e o crescimento dela, porque o progresso de vocês está totalmente ligado ao progresso da cidade de vocês. Então, como é que eu posso estar permeado e fazer a diferença na sociedade onde eu me coloco? Me fazendo representado.
Para mim, essa é a grande verdade. Sal, na Bíblia, não é só para salgar, não é só para temperar. Na verdade, a gente tem, para mim, a Bíblia fala sobre salgar, sobre trazer o tempero, mas salgar, quando você vê no contexto bíblico, tem a ver com preservação. Hoje a gente tem geladeira e freezer. Eu compro uma carne, boto no freezer, um mês depois eu tiro, ela está boa. Naquele tempo, não tinha geladeira. Como é que as pessoas, no tempo de Jesus, faziam para preservar os alimentos? Eles botavam no sal. Como a gente faz hoje. Tu vai hoje, tu vê... como é que é aquele peixe que a gente come? Em Semana Santa o pessoal come muito isso. Bacalhau. Bacalhau fica solto, fica meses e meses, às vezes até anos ali. Por quê? Porque ele está salgado. Porque o sal conserva, né? preserva e conserva as coisas. Então, eu vejo muito isso. Por que a gente tem... É necessário que estejamos na política. Mas a política é um meio muito podre, é verdade. Estaria mais podre se não tivesse sido conservada pelas pessoas que a igreja coloca lá. Mas muita gente chegando lá, talvez não segura. Eu falei, é verdade também. A gente tem que orar para Deus para mandar pessoas muito conservadoras. Separadas. E muito conservantes para estarem num local tão... que você se apodrece com muita facilidade. Essa é a grande verdade. Então, se o papel da igreja é salgar e conservar todo mundo, a política talvez seja um dos lugares principais disso. A grande verdade é que a gente está aqui agora, e a gente está, por exemplo, nesse tempo a gente está coletando cesta básica. Vamos coletar para quê? Para ajudar as pessoas que estão com fome. Coletamos 100 cestas básicas, 10, ok. Um governante, com uma canetada, ele dá casa e comida para o resto da vida para as pessoas. Pois é, então, uma caneta. Suando, mas uma assinatura de um vereador, de um prefeito, faz o que a igreja fica... Toda a igreja fica 30 anos trabalhando, ele com uma assinatura de caneta. Não consegue o resultado que essa caneta... Social. Né? Social. O resultado social que a gente Estamos faz. falando do lado social. A igreja caso, tem né? um papel social. Sim. Né? Só que, será que a gente então não tem que se envolver com isso para pegar algumas políticas públicas? E, novamente, não é enviar para os evangélicos, é para o povo. Para o povo como um todo. Né? Como a gente está vivendo hoje. Por exemplo, tem essa briga toda, né, de fundão partidário, pegar o fundão partidário e remeter os hospitais para comprar respiradores e tudo. É para fazer. Não estão fazendo. Pois é. E olha que a gente é muito bem representado lá e existem iniciativas até da Frente Parlamentar Evangélica. Eu digo isso, o meu tio ele é presidente da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado Silas, né? Ele, inclusive, ele está de descanso agora porque ele está infectado com coronavírus, né? A gente ora para ele aqui no final do programa. Amém. Mas eu tenho conversado bastante com ele, falando que a gente tem orado por ele nesse momento. Mas entende? É para momentos como esse. Cadê? A igreja tem que se levantar e os seus representantes têm que ser levantados. Então, nessa hora, não adianta. Eu sei que a nossa oração tem muito nos seus efeitos, mas oração não elege ninguém. Não foi a oração que elegeu o Bolsonaro, presidente. Sabe o que elegeu ele? Voto. Foi voto. Porque o que elege um presidente não é a oração. O que elege um deputado, um vereador, um prefeito, um governador, é voto. Oramos para Deus dar sabedoria para eles? Aí sim. Mas, meu amigo, a grande verdade é que essa escolha se resume uma vez a cada 2 anos, né? Dependendo se é uma religião majoritária ou minoritária de um município. Então, a minha visão é, se entendemos que nós temos pessoas preparadas, e eu vejo isso como uma missão. Eu não vejo, ele é político. Não. Se é da igreja, né, e eu tenho essa visão, e vamos trabalhar com essa visão daqui para frente também com a igreja, como já havia sido feito, mas é missionário parlamentar. Aquilo é uma missão que ele está fazendo. Sim. Ele é missionário com comunicação. É uma forma de missões. Fazer missões, não é? Você é um missionário. Eu também entendo isso. Com também. Comunicação aqui. Sim. Missionário na internet. O que ele é? Ele é um exilado, mandado para Brasília, mandado para um ambiente político. O quê? Ele está falando, frutifique onde eu te coloquei. Então, eu acredito que a igreja tem que se fazer representada por boas pessoas. Sim, pessoas de caráter. Pessoas quem tem que ser né? mandado para lá, pastor? Quem seja sal e luz. Sal e luz. Tem que ser sal e luz naquele local. Como ótimas características. Como local, tem que salgar, tem que temperar esses ambientes. Então, vendo, para mim, com esses olhos, ele tem que ser missionário, ele tem que estar lá vendo as coisas da sociedade, não é da igreja. Claro que ele está representando aquele segmento, mas acima daquele segmento da igreja é a sociedade. A sociedade como um todo. Frutifique. Seus filhos a casamento. Aí eu me lembro de 2 exemplos, assim, que eu acho, assim, já que falando de Bíblia, quando se fala de política, eu lembro de 2 homens, assim, que foram sensacionais, assim, no seu ministério, na sua vida. José, né, e Daniel.
né? Porque Deus colocou o profeta Daniel aonde? Juntamente com o governante mais poderoso do mundo, ao lado de Nabucodonosor. E ele tinha uma conduta, eu penso assim, a gente vai lendo a história, ele tinha uma conduta tão ímpar, que ele conseguiu ser, vamos dizer assim, ter a sua influência política, não só no Império Babilônico. O Império Babilônico caiu, veio o Império Medo e Persa, e ele continuou, né? E ele continuou lá na postura dele. Então você vê que a postura dele beneficiou todos os judeus que foram exilados na Babilônia, só que todas as decisões dele foram para o bem comum, assim como José também. José salvou o mundo da fome, praticamente, né? O mundo, não só o Egito, mas o mundo na fome também. Então eu penso, a minha maneira de pensar de política, graças a Deus, não só eu penso assim, mas o pastor André também pensa da mesma forma, né? Glória a Deus. Pastor, só um espaço aqui. O pastor falou a respeito do sal, né? E Jesus, ele falou, se o sal se tornar insípido, para nada mais serve, a não ser pisado pelos homens. E levando para o lado da política, eu vejo a mesma coisa. O pastor estava aceitando que oração, ele não elege ninguém, que elege é o voto. Lógico, tudo bem. Agora, a pessoa que está lá, nós precisamos orar para que ele permaneça sendo sal. Ele não se tornar insípido. Porque a partir do momento que colocamos alguém lá, da bancada evangélica, se ele se torna insípido, ele não vai trazer resultado nenhum. E é um nenhum. ambiente que a pessoa se torna insípido muito fácil. Sim. Né? Mais do que talvez qualquer outro. E eu acho que isso é um chamado para tudo, não só para a política, né? Para qualquer tipo de serviço. Mas, para mim, é um dos grandes desafios que, como povo de Deus, nós temos no tempo de hoje. A gente entender pessoas e, aí sim, vota, mas aí mantém em oração para que o sal continue salgando e temperando. Salga lá, pelo amor de Deus. Que está lá dentro. É verdade. É um grande desafio. Sim, inclusive, eu estava vendo até algumas coisas sobre isso, e nos dias de hoje, a representatividade da comunidade cristã evangélica é uma das maiores de todos os tempos no Brasil. E eu acho que o que gera um pouco de preconceito da parte de alguns é justamente aquilo que o pastor André estava falando sobre a comunicação. A pessoa confunde o meio com o resultado final. A pessoa vê que naquele meio tem muita roubalheira, muita corrupção, e fala, que nem acontecia na televisão. Na televisão tem muita pornografia, tem muitas coisas que não agradam a Deus, então vamos excluir a televisão. Mas o certo não é excluir o povo de participar da política, né? O correto mesmo é, como nós estamos comentando aqui, que a pessoa, o cristão, quando for inserido naquele meio político, ele seja realmente uma pessoa diferente, ele faça a diferença, ele seja, como nós já falamos aqui, que seja o sal, né? Sim, isso mesmo. Glória a Deus por essa reflexão, né? Aí tem um amigo, nosso irmão aqui, Fernando Cohen, ele faz uma pergunta, assim, nada ligada ao tema, mas uma pergunta bem interessante. Vou repetir aqui a pergunta que ele faz aqui na rede para o pastor, e o pastor, ele vai nos responder. A pergunta é o seguinte: por que para muitas pessoas, é uma pergunta teológica, tá? Por que para muitas pessoas a imagem da cruz é sinal de maldição? Tem pessoas que não aceitam o sinal da cruz como é o símbolo do cristianismo e tal. Como que você vê essa questão da... No Brasil é cultura. A verdade, a cruz é o sinal vamos dizer assim, do cristianismo, né? Claro que tem o do Espírito Santo, que é um pombo e outras coisas mais, mas o que acontece no Brasil, diferente talvez de países europeus ou até dos Estados Unidos, onde a fachada das igrejas evangélicas sempre tem uma cruz, é que ao chegar no Brasil, o Brasil é um país cristão católico. Então, quando o movimento, vamos dizer assim, evangélico iniciou, ele era muito perseguido pelo movimento católico. Sim. A história nossa da Assembleia de Deus, principalmente aqui no Vale do Paraíba, então, a Assembleia de Deus, na chegada aqui, existia uma resistência muito grande dos nossos irmãos católicos. Em Belém do Pará, a história conta, né? Tem no Diário do Pioneiro, de Daniel Berg Gunavingren, que os crentes eram obrigados
a limpar e varrer os cemitérios da cidade com força policial, porque quem tinha muito poder e influência era o padre, né, e a liderança católica. E eu não estou falando mal disso, estou só remontando um fato histórico. Um fato histórico que aconteceu como mesmo, sempre né? foi mesmo, né? Uhum. Assim, talvez como muitos os cristãos, muito tempo também, a época de cruzadas também fez muita coisa errada, mas o Brasil, em termos de igreja evangélica, começou num ambiente que era totalmente católico. Então, existia uma resistência e até, como eu falei aqui, né, uma perseguição muito forte dos católicos para os evangélicos. Sim. Então, toda vez que se iniciou, começou alguma liberdade em uma cidade ou outra, foi se montando templos ou estruturas de adoração a Deus em igrejas evangélicas, eles tentaram ao máximo se distanciar da imagem de católicos, por causa dessa resistência e dessa má recepção que eles tinham dos irmãos católicos. Sim. Por exemplo, no Brasil, que é uma coisa que eu falo, já falei de púlpito isso, falei da cruz, eu falei de Maria. Nós, às vezes, eu já vi pastor de púlpito pregando, falando mal de Maria, batendo em Maria. E aí, quando você vai ver, não tem fundo bíblico aquilo que ele está falando. Qual é o fundo dele? Sociocultural. Sociocultural. Ele quer se distanciar tanto dos católicos que ele acaba denigrindo algo que é muito rico também para a nossa fé. Porque para a fé católica é cruz, só que eles botam Jesus pendurado e Maria. A minha pergunta é, Maria não é rica não para a nossa fé? Nós não a adoramos como uma deusa, não. Mas ela é uma mulher diferente de todas. Com certeza. Até porque um grande exemplo de fé. Né? Então, eu não lembro de ver nenhuma mensagem em pregação. Quer dizer, já vi, mas poucas vezes, onde se fala bem de Maria, em igreja evangélica. A gente não, porque ela era pecadora. A gente quer forçar a ideia de denegrir ela como uma pecadora, porque ela, de fato, ela era pecadora, precisava de salvação. Por isso ela chamou Jesus de Salvador. Quem é que chama alguém de Salvador se não precisa de salvação? Ok. Mas será que eu vou focar nesse aspecto dela? Eu vou focar no aspecto que Deus, quando foi achar uma pessoa no planeta Terra para colocar o seu filho, falou assim, essa moça é agraciada. Meu Deus. Eu vou escolher ela porque tem algo diferente nela. Com certeza. Pelo amor de Deus, não é diferente. Então, assim, nós tentamos fugir muito da imagem e da tradição católica porque nós fomos muito perseguidos pelos católicos. Então, para mim, no Brasil, a gente tem, por exemplo, se eu boto uma cruz numa igreja, normal, sem ser época de cantata de Páscoa, o povo bate. Por quê? Porque acha que é muito parecido com a igreja católica. Só por causa disso, porque você vai nos Estados Unidos, igrejas evangélicas nos Estados Unidos. No mundo todo, né? Igrejas do mundo todo. Mas no Brasil, protestantes sérias que tem. Por uma questão cultural nossa, né? De desentendimento e de perseguição da fé católica contra a fé evangélica, a gente se distanciou muito de alguns simbolismos que para nós também seriam muito importante, caros ter, mas eu vejo hoje como uma naturalidade cultural mesmo na nossa igreja. Como algumas outras. Por exemplo, só mais uma, não tem nada a ver com o católico, mas não sei se você percebe que... Qual é o dia de culto nas igrejas? Domingo. Qual horário? Às 19h30, 19h. Por que é à noite? Sabia que o Brasil é o único país que faz culto à noite? Que faz culto à noite. É, porque nos Estados Unidos tiver culto de manhã. Mas não faz sentido ser à noite. Na verdade, a gente faz de manhã e de noite. Qual o sentido da gente fazer um culto de manhã e o pessoal voltar de novo para o culto à noite? Na Europa, nos Estados Unidos, ninguém faz isso. Só faz quando lota. Tipo assim, lotou, e faz segundo, terceiro, quarto, quinto culto. Sim. No resto do mundo é tudo culto de manhã. Só no Brasil que é um culto noturno. Cultura. Que coisa, hein? Que coisa. Distanciamento de cultura católica era de manhã, coisa de manhã. Vamos fazer à noite, então, já que eles fazem de manhã, vamos fazer à noite. Então a gente teve uns distanciamentos interessantes que no Brasil se deu desta maneira e permanece assim. O Brasil é um país ímpar, né? A gente vê que é singular as coisas aqui no nosso país. Né? Eu posso falar uma coisa de Assembleia de Deus? Eu amo falar de Assembleia de Deus. O Centro de Confissões não é assim porque a gente tem talvez um layout um pouco mais moderno nesse sentido de onde os bancos estão. Mas entra em qualquer igreja Assembleia de Deus, seja missão, seja Madureira, seja qualquer ministério. Qualquer assembleia. O que você vai ver? Uma tradicional. Você vai ver pastor no púlpito. Você vai ver bancos laterais. Estou mentindo ou não estou? É. 2 bancos aqui. Aí você vê um vão no meio, até um vão, e tem bancos laterais. Por que é assim? Todas as igrejas são assim. Por quê? Por que é isso? Sabia que isso é cultural? É cultural também? Cultural da Assembleia de Deus. Pode ver que as outras igrejas não são assim. Que é o seguinte, e é interessante, isso tem a ver com o hábito das pessoas. Os cultos no meio de semana começam a ser, no sábado também, começa principalmente no meio de semana, começam a ser noturnos porque o pessoal está trabalhando.
E isso, estou falando no início da Assembleia de Deus, em 1911, 1920, nas décadas de 30, de 20, tudo por aí vai. Como os cultos começavam ali para 7, 7 e meia, demorava às vezes o transporte, não tinha carro hoje, saía, pegava o carro e ia embora. Usava bonde, usava trem, vinha muita gente a pé, muita gente de cavalo. Então, os irmãos, os homens, chegavam mais tarde na igreja. Eles estavam no trabalho. Geralmente, as primeiras a chegar eram as donas de casa, as mulheres que estavam em casa com seus filhos. Só que era um tempo onde as mulheres, elas usavam chapelão grande. Até os homens usam chapéu, mas a mulher usava chapelão. Você pode ver novela, tem filme de época, mulher com chapelão. Então, as mulheres eram as primeiras a chegar, elas sentavam nos bancos à frente. Quando chegavam os homens depois, sentavam atrás e o chapéu cobria a visão deles. Então, o que fizeram? Por isso que as irmãs sentam na lateral. Botaram um banco de lado, que as irmãs que tinham chapéu grande sentavam de lado, que não atrapalhava quem está atrás, e os homens chegavam depois, sentavam aqui e tinham a visão desimpedida. Então, por uma questão de moda, se assim posso falar, né, de uso de vestuário, a gente criou um layout para poder adaptar a isso, que depois que foi tirado isso, a gente acha que não, porque a Assembleia de Deus é assim. Até hoje. Quem contava essa história, a minha avó, Ruth Doris Lemos, ela falava assim, André, sabe por que usos e costumes que a gente tem hoje permanecem? Eu vou te contar qual é a história do conceito de usos e costumes. Ela falou, por exemplo, tá aqui, ela gostava muito de fazer rosbife, rosbife lagarto, né, que chama também um pedaço de bife assim grande, roliço muito grande. Ela fala assim, não sei se você percebe, mas eu estava... a sua mãe, que é a minha mãe, Rebeca, perguntou para mim por que eu corto a ponta do rosbife quando eu vou botar no forno. E eu falo para ela, porque o tempero entra com mais facilidade. E eu aprendi isso com a minha mãe. E aí a sua mãe foi perguntar da minha mãe. Vó, é que a minha mãe, ela quando vai botar o rosbife, ela bota uma bandeja, mas ela corta as pontas. Não entendo por quê. Ela falou assim, não sabe por quê? Porque quando você corta as pontas, o tempero entra com mais facilidade na carne. E aí fica preparado mais rápido e tudo mais, e tem mais gosto. Aí quem ensinou isso? Ela falou, minha mãe. Aí a minha mãe foi para a bisavó. É claro que isso não aconteceu de verdade, mas é uma história que mostra o conceito. Foi na bisavó. Falei, bisavó, a minha mãe falou, que a minha avó falou, que você falou, que cortava-se a ponta do pedaço de carne, que era grande rosbife, para botar, porque o tempero entrava com mais facilidade e tudo, e que era uma receita sua. Ela falou, não, que nada, tem nada a ver com isso. É porque o nosso forno era lenha e a entrada da boca dele era muito pequena, então eu tinha que cortar para ele caber dentro do forno. Onde é que se cria muita coisa que a gente diz hoje que tem que ser? É pecado, jeito. Não é? Porque começou de um jeito e de lá para cá a gente perdeu a conexão entre uma pessoa de por que foi feito assim, porque faz assim, porque a Assembleia de Deus é assim, porque a gente senta assim, porque não sei o que assim, e pronto. Se criou um hábito muito grande em cima de coisas que a gente não entende hoje, que lá, por exemplo, por que hoje a gente tem que botar banco de lado? Não é porque coral de mulher é assim na Assembleia de Deus, não é. Porque o chapéu de mulher era muito grande e botava de lado para não tampar a visão dos homens. Só que saiu o chapéu, a gente continuou com isso. Então, são questões culturais muito interessantes que a gente traz de um tempo para o outro. Sim. E para você ver, né? Às vezes para no tempo, às vezes se adapta ao tempo e por aí vai. Então, eu acho que o costume do chapéu poderia voltar, né? Pra gente assim, né? Para disfarçar um pouco, né? Tal, né? Então, Deus abençoe o nosso pastor André Câmara. Alegria, amigo. Que pena que está terminando. Rapaz, foi bom, hein? Passou tão rápido. Foi de 1h30, para mim foi 15 minutos. Se fosse para ficar falando sobre essas coisas de costume, uso, costume, gostoso. Eu sou apaixonado, porque eu vivi nisso, eu cresci. Sim, eu também. Em pessoas onde trabalharam, onde vivenciaram isso no seu dia a dia. Então, para mim é muito interessante poder falar sobre essas coisas aqui. Isso mesmo. Então, que Deus abençoe o nosso pastor, com certeza, absoluta certeza que vai voltar aqui mediante a agenda, mediante os convites, né? Mas valeu muito a pena ter esperado o pastor aqui, que Deus abençoe. Estamos aqui não só debaixo da sua liderança e da sua autoridade, mas também pode contar conosco para tudo. Amém. Amém. Estamos aqui, né? O William, o Joel, aqui estamos aqui para te ajudar. Amém. Não só eu, mas muitos irmãos aqui, né? Pastor Noé, te elogiando pela explicação verdadeira. Maravilha, aqui, maravilha. Abençoe, né? Ele vai falar isso na igreja. Lá é assim, tá vendo? No Jardim do Aeroporto, eu sei, né? Desse jeito lá. Eu congrego lá, eu sei como é que é. Bem não, mas é cultural, né? É cultural nosso. A gente tem que entender que
religião, espiritualidade, ele passa pelo filtro da cultura. É bom que passe. É bom que passe. Não é ruim, eu né? não digo que é religioso, tem nada a ver com isso. Esse papo, é religiosidade. Não existe isso. Todo mundo é religioso. Todo mundo é religioso. Vai dizer que ninguém é religioso. Até quem bate muito a religiosidade é religioso. Que é uma pessoa moderna. Não, quer ver? A gente tem tempo, não. Um minuto. Um minutinho. Um caos. Um minuto. Eu participo de um grupo de pastores do Brasil inteiro, mas tem de pastores jovens. E eu sou um dos poucos pastores de Assembleia de Deus, talvez uma igreja mais tradicional. Sim. Se fala muito em religiosidade, eu sempre bato lá, eu fico, gente, para com esse negócio de religiosidade. Não, porque não sei o quê, tem que ser o quê. É a graça e tal. Eu falo assim, deixa eu falar uma coisa, se eu botar alguém de terno e gravata, e botar o filho dele de terno e gravata, e entrar na igreja de vocês vão olhar com um olhar julgador, da mesma maneira como vocês reclamam quando entra alguém com calça toda rasgada numa igreja mais tradicional. Então, a religiosidade não está no terno e gravata, está em olhar o outro diferente. Então, se eu botar alguém de terno e gravata hoje e entrar no worship do church de vocês, vai todo mundo olhar, olha o santarrão de terno e gravata. E vocês acham que isso não é religiosidade também? Então, a questão da religiosidade não é vestimenta, gente. É coração, é externo. É de você não aceitar o diferente dentro de parâmetros, né? Sim. Até que ponto pode ser diferente também, né? Para mim, o ponto que está entre uma capa e outra capa da Bíblia. O que está ali dentro está aceito, o que está fora dali não está aceito. Autoridade máxima, né? Então é isso que para mim é religiosidade. Mas obrigado, tá bom? Obrigado, Saulo, você, Joel, William, bom estar com vocês. Da próxima eu faço uma voz bonita, que nem a voz do William. A gente fazer aqui o programa. Todos vocês que nos assistem também, a paz do Senhor para vocês, uma alegria. Obrigado pela participação. E já faço convite. Amanhã nós temos EBD de manhã com o pastor Ribeiro. Aula master. E à noite, quem vai pregar é minha esposa, a pastora Nayane. Vai fazer a pregação amanhã e eu vou ministrar a Santa Ceia na nossa igreja, www.assembleiadedeus.online. Amém. Também tem disponível pelo Face também, isso, né? Isso. Pelo Face da Assembleia, né? Nessa página, assembleiadedeus.online, tem um botão para tudo. Então, tem botão é mais fácil, entra lá, ele clica lá, tem YouTube, tem Facebook, tem Instagram, tem tudo lá. Amém. Tudo explicado lá. Que bom. Então, Deus abençoe sua vida, a audiência, né? Irmão Joel, Deus abençoe você. Irmão William também. Amém, muito obrigado. Obrigado aí. Manhã de aprendizado. Aula hoje, né? Manhã de aprendizado hoje. Manhã de aprendizado. Muitos irmãos nos cumprimentando aqui no nosso ministério. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Vamos orar, pastor André? Você pode orar? Claro. Por cada um de nós. Quero orar com todo mundo. Você que está em casa, com a sua família. E se você tem alguma pessoa que está infectada com coronavírus, alguma doença, está muito difícil a gente ir para o hospital nesses tempos, né? Muito complicado. Eu quero orar pela vida também dos enfermos e todas as pessoas que estão nos assistindo numa condição não tão saudável nesse momento. Deus Todo-Poderoso, eu peço agora que Tu venha sarar, sanar, cuidar, abraçar, confortar cada um de nós, Senhor. Aqui, nessa reunião que nós estamos tendo aqui, mas milhares e centenas de pessoas assistindo nas suas casas, que Tu venha entrar na casa dessas pessoas também, dando alegria, paz, conforto e harmonia, Senhor, para cada um deles. Eu Te peço hoje pelo meu tio, o deputado Silas Câmara, que é o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, que está infectado com coronavírus, hospitalizado nesse momento, assim como milhares de brasileiros e milhares de pessoas no mundo inteiro, Senhor. Nós vivemos em tempos diferentes, em tempos difíceis, mas Tu não é um Deus que muda, Tu é o mesmo. Tu foi um Deus em tempos piores do que esse. E Tu deu vitória para o Teu povo, Tu deu suporte, sustento, Senhor, para a Tua igreja, e Tu não vai ser diferente nos tempos de hoje. Assim como Tu guiou a Tua igreja em tempos difíceis, Tu continua guiando a Tua igreja em tempos difíceis hoje, Senhor. Nos dá livramento, acampa anjos ao nosso lado, Senhor, e abençoa cada pessoa aqui da Rádio Shalom, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Tenha um ótimo final de semana, um ótimo feriado também. E no sábado que vem, nós estaremos aqui com mais um programa Aos Pés da Cruz. Silêncio no céu,
resgate e salvação encheu o seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu o seu coração e ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Jesus, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome
sobre